A Infância de Jesus, por Ana Catarina Emmerich. Capítulo 4. Continuação. A apresentação de Maria no templo. Subindo a uns degraus, podia deles ver-se para o interior do santuário. No muro havia um nicho com uma lâmpada, a cuja luz avilendo as orações escritas num rolo de pergaminho. Era um quadro comovedor. Via também quando trabalhava em linho destinado aos usos do culto. Numa das refeições, vi Noemi apresentar-lhe fruta seca do tamanho de favas e um copo com água. Maria usava um vestido de listas azuis e brancas com flores amarelas, e em todos os seus atos vi que se apresentava com a gravidade de pessoa de mais idade do que aquela que na realidade tinha. Como todas as meninas educadas no templo, Maria ocupava-se, sob a direção de Noemi, nos variados serviços do asseio e reparação das alfaias do culto. O tempo encontrava-se para todas regularmente distribuído. Havia horas destinadas ao trabalho, fiando e tecendo, e horas para a oração e o estudo. Muitas vezes via, durante o silêncio da noite, entregue à meditação. Levantando-se da esteira onde dormia, orava no meio de lágrimas, pedindo ao céu a vinda do Salvador prometido, e na sua humildade oferecia-se para a última das servas da mãe do Messias prometido. Quando orava, cobriu o rosto com um véu, como era costume naquele tempo, sempre que uma mulher se apresentava diante de uma pessoa de situação mais elevada. É assim que, ao dirigirem-se aos sacerdotes, recebendo ou entregando o trabalho nas dependências do templo, iam e voltavam com o rosto velado. No centro das edificações do templo havia o santuário com o Santo dos Santos, e em volta dele é que estavam as dependências onde moravam os que serviam nos atos do culto. Ocupando essas seções, os três lados do edifício, era nas faces voltadas a poente norte que viviam as meninas consagradas a Deus e as mestras que as dirigiam. Crescendo em anos, foram distribuídos a Maria outros trabalhos, como os de purificar os vasos dos sacrifícios e cozinhar as refeições para os sacerdotes e demais servidores do altar. A vida interior desta filha do Altíssimo era, porém, uma elevação contínua para Deus, e os destinos para que era chamada neste mundo não puderam ficar por muito tempo ocultos. Zacarias, quando subia a Jerusalém para oficiar, visitava, e Simeão sabia também que a mão do Senhor operava em Maria grandes prodígios. A santidade e os mais dotes do Espírito Santo que nela se manifestavam não puderam por muito tempo ficar no esquecimento, e é assim que viu alguns dos sacerdotes escrever em rolos alguns dos fatos relativos à vida da Virgem no templo, sendo mais tarde lidos à mistura com outros pelos homens letrados deste tempo. José, cujo pai se chamava Jacó, foi o terceiro de entre 6 irmãos e morava com os seus progenitores na casa que fora de Isaí ou Jessé, pai de Davi. Das primitivas construções do solar deste rei, apenas restavam de pé alguns lanços de paredes restauradas posteriormente. José tinha então 8 anos de idade e era, em qualidades morais, muito diferente de todos os outros irmãos. Sendo, por índole pacífico, simples e sem ambições, fora, ao mesmo tempo,
enriquecido com o dom da inteligência, compreendendo sem dificuldade tudo o que lhe ensinavam. Mas os irmãos, de gênio mais turbulento e de sentimentos religiosos muito diferentes, procuravam em tudo contrariá-lo, moendo-lhe a paciência desde manhã até a noite. É assim que, possuindo cada irmão uma horta, viu muitas vezes os mais velhos invadirem a terra que José trabalhava, estragando-lhe as sementeiras mais lindas e viçosas. Costumava José refugiar-se num dos lugares mais recatados da casa e lá, de braços abertos, fazia oração diária ao Senhor. Como os irmãos o descobrissem, aí mesmo o importunavam, batendo-lhe de surpresa nas costas. Numa das vezes, vi que José estava em êxtase e, como tivesse caído sobre o lajedo, levantou-se já, senhor de si, e sem um queixume foi procurar outro sítio mais sossegado, onde melhor pudesse orar. Os pais não viam também com agrado que José se empregasse em trabalhos humildes, em vez de acompanhar os irmãos na conquista de uma posição elevada, desperdiçando, como eles diziam, a melhor parte do tempo em exercícios de piedade e na oração. Para se libertar dos maus tratos dos irmãos, viu procurar uma comunidade de piedosas mulheres essênias e com elas orar à luz de uma lâmpada suspensa na rocha de umas grutas de Belém. Tinha então uns 12 anos de idade. Viu também ocupado em trabalhos de madeira e orar noutras grutas das vizinhanças e entre elas naquela que mais tarde havia de abrigar o presépio de Jesus. Ia crescendo em anos e, como os pais cuidassem pouco da educação dos filhos, José tratou de aprender o ofício de carpinteiro. Era seu mestre um velho com oficina montada junto dos essênios de Belém. Tinha 18 anos quando resolveu deixar os irmãos e tomou o caminho de Leboná. Havia nesta cidade um mestre e foi sob as ordens dele que José ficou a trabalhar, já livre das censuras e maus tratos dos irmãos. Os pais continuavam em Belém e, como desconhecessem o seu paradeiro, supuseram que tivesse sido levado por uns bandidos. Depois foi descoberto pelos irmãos que ali mesmo o acusaram de se ocupar numa profissão desonrosa para a família. José, porém, continuou a trabalhar no seu ofício e, como fosse de boa índole, amigo do trabalho e piedoso, todos os que com ele conviviam lhe dedicavam sempre particular estima. Mais tarde, mudou para a povoação de Tabaná, próximo de Mangidu, nas margens de um rio Sison, que dali segue caminho para o mar. A cidade de Afec, que foi pátria de São José, ficava ali a pouca distância. Foi nesta oficina que José, já sob a direção de um novo mestre, sabedor e rico, começou a trabalhar em obras mais perfeitas de carpintaria. Viu-o tempos depois em Tiberíades, sob as ordens de outro patrão. Teria nessa altura uns 33 anos e morava numa casa com frente para o mar. Desde que partira de Belém, muitas transformações se vieram a dar na família e na casa de José. Como os pais tivessem morrido, os irmãos decaídos da antiga grandeza venderam o solar paterno que passou para mãos estranhas e dispersaram-se também. Apenas dois ficaram a viver na cidade de Davi. José continuou, porém, a trabalhar pacificamente no ofício da sua arte, e entregue ao exercício da oração, pedindo dia e noite ao Senhor a vinda do Messias prometido. Estando um dia a dispor num oratório para mais recatadamente nele orar, apareceu-lhe um anjo e lhe disse: José, basta o que já fizeste. E acrescentou:
Assim como Deus confiou ao patriarca José a administração dos celeiros do Egito, assim a ti vai ser confiado um novo celeiro com o trigo da salvação dos homens. José escutou as palavras do anjo e obedeceu, sem contudo, na sua profunda humildade, atingir o sentido misterioso do que lhe fora anunciado. Suspendeu o trabalho, mas continuou entregue, com mais fervor ainda, a oração, até o dia em que recebeu ordem de subir a Jerusalém.